meus queridos. Glória a Deus. Queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28. Aleluias. Glória a Deus. Gênesis 28, nós iremos ler do versículo 10 até o versículo 22. Amém? Amém. Diz assim lá: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Amém. Pode se sentar, queridos. Essa história de Jacó não começa nesse capítulo de Provérbios. A história de Jacó, como todos sabem, a história dele começa lá atrás. Desde o seu nascimento, nós, como cristãos que lemos a Bíblia, sabemos o impasse dele com o irmão Esaú e Jacó. Quando Esaú chega com uma caça, por exemplo, faminto, e Jacó está ali cozinhando lentilhas, e Esaú pede de comer, Jacó não dá, e aí, muito pelo contrário, Esaú faz uma troca com ele, da sua primogenitura em troca da lentilha. Ali nós podemos ver que há um conceito de prioridades. Esaú tinha uma bênção de que naquele tempo, o primeiro que se nascia, ainda que eles fossem gêmeos, Esaú saiu primeiro, e que o primeiro que se nascia tinha esse direito da primogenitura. Porém, ele não tinha isso como uma prioridade. Ele trocou o irmão por um prato de lentilhas. Aqui o Espírito Santo já começa a nos ensinar sobre prioridade. Priorizar as coisas que são valiosas em nossas vidas. Priorizar aquilo que Deus estabelece em nós e aquilo que Deus deu para nós.
priorizar aquilo que Deus quer que priorizemos. Ele é o primeiro, Ele é a prioridade. Mas na sequência, na hierarquia de prioridades da nossa vida, existem várias coisas, sim ou não? Várias coisas que priorizamos abaixo de Deus. E Deus, uma bênção que Ele nos dá, nós devemos priorizar de maneira correta. E Esaú não fez isso. E era costume daquela época. Logo em seguida também podemos ver que Isaac, que era um pai dos dois, estava perto da sua morte, já estava cego, e pediu um guisado, um prato saboroso para Esaú, que era o primogênito, que era o primeiro, que era o querido, que era aquele que era o caçador, né? Enquanto Jacó era aquele que cuidava do rebanho, cuidava da tribo, cuidava das pessoas enfermas. Ele entrava nas tendas para orar, para alimentar as pessoas. Eram diferentes situações. Um era caçador e o outro, porém, tinha outro dom de ir ali apacentar, de ficar mais ali dentro do convívio da comunidade ali. Então eram diferentes. Assim é conosco. Cada filho de Deus e cada filho que temos tem uma característica diferente, não é verdade? Cada um nós não podemos comparar um com o outro, porque um tem uma tendência de, seja na vida ministerial, seja na vida profissional ou qualquer outra área, uns têm umas tendências a serem diferentes dos outros, e isso é comum. Isso é comum. Muitas vezes nós pais, muitas vezes nós ministros, não podemos dizer assim: olha, você tem que ser igual àquele, você tem que ser igual àquele outro. Por quê? Porque Deus tem um chamado para cada um. Até aqui, amém? Amém? Deus tem um propósito para cada um. Então nem todos são iguais. Cada um com os seus dons, cada um com os seus ministérios, cada um guiando e conduzindo os seus filhos, suas famílias, de forma que Deus orientou e depositou uma certa confiança e um certo dom e um certo talento. Porém, podemos ver aqui que Isaac, ele tinha uma certa tendência para Esaú. Isaac, ele tinha uma certa tendência, tanto que ele pediu para Esaú trazer o prato de guisado. Mas sua esposa, ela amava os dois, mas ela sabia que as bênçãos de Deus também estavam sobre Jacó. Então, de uma maneira errada, de uma maneira impulsionada, ela levou então fazer com que o seu filho Jacó se passasse por Esaú. Vai lá, coloca as vestes de Esaú, faz tudo para ser Esaú, prepara um guisado para o seu pai. Enquanto Esaú saiu para caçar, você vai lá, se antecipa e se apresenta a seu pai Isaac, para que ele coma e se sacie. E foi isso que Jacó fez, induzido pela sua mãe a passar a perna, a se fazer de Esaú. Quando tudo isso é desvendado, quando Esaú chega e descobre que seu pai já tinha saciado, porque quando Jacó entrou ali e deu esse guisado, o que Isaac fez? Abençoou. Ele tinha uma bênção ali para dar para o seu filho. E quem entrou? Jacó. E ele abençoou a vida de Jacó, pensando que era Esaú. Esaú, quando chegou, ficou furioso, quis matar o seu irmão. O que os pais tomaram a decisão então? Pega Jacó e manda ele para Padã-Arã, lá na casa de Labão. Vai para lá e lá você vai escolher uma esposa, lá você vai constituir uma família. E foi isso que os pais, que Isaac, que sua esposa fizeram com Jacó. Enviaram ele para livrá-lo da morte. Mas percebemos aqui que houve um conflito familiar. Percebemos aqui que houve uma separação familiar. Algo que não foi muito saudável para a família. Uma separação, um conflito. Por um erro. Ou por uma atitude precipitada. Porque se Deus já tinha uma promessa sobre Jacó. Porque se Deus já escolhera Jacó para seguir a descendência, para seguir a linha, não precisava de um apoio humano, não precisava de um apoio da mãe dele. Porque quando Deus fala algo para mim e para você, não precisamos ajudar de uma forma que Deus não direcione. Vocês estão entendendo?
E temos promessas sobre nossas vidas. Temos promessa, todos nós aqui temos uma palavra de Deus ainda a se cumprir, algumas já se cumpriram. E isso nos move a uma motivação de continuar servindo a Deus, não somente por isso, porque a primeira motivação é pela salvação de quem nós somos, o nosso posicionamento em Cristo perante os céus, e nós iremos morar um dia lá. Essa é a primeira coisa. A nossa motivação maior é saber que um dia nós iremos morar com Jesus para sempre. Mas também, quando recebemos uma promessa, uma palavra de Deus, isso nos inspira e nos motiva a sermos melhor para com Deus, de arrumar as coisas para viver as promessas que Deus tem feito. Então eu lanço aqui uma pergunta: as consequências de um erro anulam uma promessa? É algo que nós iremos aprender com o Espírito Santo. As consequências de um erro pode Deus falar assim: chega, a minha promessa eu retiro. Nós iremos aprender. E o Espírito Santo quer ministrar ao meu, seu coração. Você pode dizer: fala, Deus. Amém. Porque muitas vezes as pessoas desistem da fé, desistem até mesmo de vir à casa de Deus, porque elas mesmas se julgam: se eu cometi tal coisa, eu não sou digno nem sequer de sentar nesse banco e cultuar a Deus, porque acredito que Deus não vai ouvir as minhas orações, acredito que Deus não vai receber o meu culto, o meu louvor. As pessoas muitas vezes têm pensamentos errôneos diante de Deus e de Deus, das atitudes que Deus tem. Mas nesta manhã o Espírito Santo quer nos ensinar que Deus é um Deus de misericórdia, e que Ele olha para o nosso coração, para a intenção do nosso coração, que ainda que erramos consciente ou inconscientemente, ainda que for voluntário ou involuntariamente, o Espírito Santo é quem conhece as intenções genuínas do nosso coração. Quando nós nos deparamos no capítulo em que lemos aqui inicialmente, pudemos ver que houve uma promessa de Deus. Jacó foge, enganou seu irmão, tomou a primogenitura, se passou por Esaú, e ele vai a caminho então de Padã Arã, rumo à casa do seu tio Labão. Ele vai para lá, só que no meio do caminho aconteceu este episódio. Anoiteceu, ele se deitou para dormir, fez uma pedra de travesseiro, e ali, em visões, ele viu uma escada dos céus até a terra, onde Deus estava no topo dessa escada, e os anjos que subiam e desciam, e de lá veio a voz de Deus prometendo todas as coisas para a vida de Jacó. E você diz para mim: como assim? Glória a Deus. Porque nós temos esse instinto de julgar, nós temos esse instinto de dizer: não, mas não merece. Mas Deus vê diferente da forma que vemos. Ele cometeu tudo aquilo lá dias atrás, agora ele está ali deitado sobre aquela pedra, e uma voz do alto da escada diz assim: eu vou te dar os céus, a terra, a sua descendência vai herdar tudo, você será próspero, eu serei contigo. Como assim, Ricardo? Isso nos prova de que Deus não abandona o pecador. Amém. Se você entrou aqui nessa manhã, não sei o que você cometeu na sua vida, se você enganou alguém ou se você foi enganado, se você injustiçou alguém ou foi injustiçado, se você fez tantas coisas, eu não sei. Deus sabe a sua vida desde o dia que você e a sua mãe te concebeu, é Deus quem sabe. Mas se você entrou aqui nessa manhã com esse peso na sua consciência que você vem carregando há anos da sua vida, hoje o Espírito Santo diz: ei, deixa eu sentar do seu lado, abre o seu coração que eu vou tirar tudo isso de dentro de você. Aleluia. E ele recebeu aquela promessa, e logo em seguida ele fez uma aliança com Deus. Deus falou com ele, e depois ele falou com Deus: se o Senhor me guardar e estiver comigo nessa viagem, e eu for e tiver pão para comer, vestes para
vestir e voltar para a casa do meu pai lá na frente, o Senhor me guardar da morte, me livrar de todo mal, o Senhor será o meu Deus. Deus conhece o coração. Se você está com o coração assim nessa manhã, é Ele quem conhece e te justifica, meu querido. É Ele quem apaga os pecados, é Ele quem tira todo o rancor, é Ele quem perdoa os pecados. Somente Ele tem poder de nos purificar, de tornar as nossas vestes brancas novamente, para que possamos ter um relacionamento com Deus. Chega no poço de Padã Arã, depois de dias de viagem, né? Ele chega lá, ele encontra um poço, e logo em seguida chega quem? Raquel. Lembra que o pai e a mãe disse: você vai para lá e lá você vai se casar, lá você terá sua esposa e vai constituir uma família. E quando ele chegou, deu de cara com Raquel. Acredito que foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, porque ele lembrou daquilo que o pai tinha prometido, daquilo que o pai tinha proferido a ele, tinha abençoado ele. E ali ele vai até a casa de Labão juntamente com Raquel, e é apresentado ao seu tio, só que ele chega somente com as vestes. Quem apostaria alguma coisa em Jacó, chegando de viagem, todo sujo, dias de viagem, mau cheiro e tudo mais? Na hora que chega, quem apostaria alguma coisa num homem assim? Só que ali estava a promessa com ele. Muitas vezes as pessoas não apostam nada em você, mas se você está com a promessa, Deus vai te exaltar. Não se preocupa, não fique tentando ajudar Deus. Não se preocupa, Deus vai fazer algo na tua vida que Ele prometeu. Quando ele chega na casa de Labão, eles firmam um contrato verbal. Ele se apresenta e ali Labão diz: tudo bem, você quer ficar comigo? Ele diz: eu posso trabalhar para você, eu posso exercer o dom, a habilidade que Deus me deu com o seu gado, com a sua fazenda, com os seus pertences. Eu posso trabalhar para você. Tá bom, mas tudo isso de graça? Não, eu queria a mão da sua filha mais nova, eu queria a mão de Raquel em casamento, né? Não era costume da época, porque era a mais velha que tinha que ir primeiro, que tinha que se casar primeiro. E aí ele pede, e aí Labão, mal intencionado, diz: tudo bem, daqui 7 anos a gente vê isso, né? E aí ali Jacó começa a trabalhar, e o interessante, um dos focos dessa mensagem é que as terras de Labão começam a prosperar. Labão começa a enriquecer mais ainda. As ovelhas, as cabras, os bodes começam a se multiplicar mais ainda. O seu plantio começa a dar frutos. A fazenda de Labão começa a prosperar mais ainda, porque havia alguém que tinha uma promessa lá dentro. Havia alguém que estava trabalhando para ele, que tinha a bênção de Deus. E eu quero aqui abrir então esse parênteses. E eu não costumo pregar sobre prosperidade ou sobre algo assim, mas quando Deus direciona, quando Deus dá a palavra, a gente tem que repassar isso. E abrir esse parênteses para você que está trabalhando em alguma empresa, ou é empreendedor, ou é empresário, e muitas vezes você está dentro de um ambiente que é desfavorável a você. Você está dentro de um ambiente que não é favorável a você. Jacó estava dentro daquele ambiente porque Deus conhecia o coração de Jacó e o coração de Labão, que não era nada bom. Labão queria somente enriquecer e segurar Jacó com ele, porque ele começou a notar que havia uma diferença na vida daquele homem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia uma diferença na vida de Jacó. Peraí, Ricardo, você não está esquecendo nada para trás? Você não está esquecendo o que ele fez para o irmão, para a família? Não. Aí é que entra a pergunta que eu fiz há pouco a vocês. A consequência de um erro anula a promessa de Deus? Na Bíblia, nessa passagem, nos mostra que não. Não anulou, muito pelo contrário. Logo depois do episódio,
e reafirma a aliança com a linhagem dele, para usar a vida dele. E falou com ele. Deus era com ele. Agora a consequência é diferente. A consequência ela vem do erro. Independente se nós temos a promessa, independente se nós temos a bênção de Deus, independente se nós temos a direção de Deus para ir para aqui, para colar, para frente ou para trás, mas as consequências de um erro não são anuladas. Não são anuladas. A consequência ela vem. Quando Jacó trabalha os primeiros 7 anos para Labão, e quando chega o dia ali, certinho, está lá Jacó batendo na porta. Labão, deu 7 anos, me dá Raquel, vou embora. Não. Vamos preparar tudo aqui, um banquete, uma festa. Vamos preparar tudo e você vai se casar aqui com Raquel. Só que quando chegou no dia do casamento, Labão enganou. Quando eles foram para a noite de núpcias, né? Lá, quem que ele colocou lá dentro? Quem? Léa. A outra filha, a filha mais velha, colocou lá, se passando de Raquel. E quando ele se dá por si que não era Raquel, mas sim Léa, ele fica furioso, dizendo: Labão, você me enganou. Você me enganou dizendo que tinha me dado Raquel, no qual sou apaixonado desde o primeiro dia, e ela também é por mim. E você me enganou 7 anos aqui trabalhando, você me enganou, Labão. E Labão disse assim para ele: tá bom, eu te dou Raquel se você ficar por mais 7 anos. A consequência do erro vem ou não vem, irmãos? Ele enganou lá atrás, mas recebeu a promessa. Mas pagou a consequência do erro, de ser enganado pelo seu próprio sogro. Ficou mais 7 anos para conquistar Raquel e trabalhou os 14 anos. Quando deu os 14 anos, Labão deu os 14 anos, vou embora com a minha família, com as minhas 2 mulheres, com as concubinas, com todo mundo, vou embora daqui. Não, peraí, fica aí comigo, porque Labão sabia que Jacó era próspero. Labão sabia que havia uma bênção. Labão sabia que havia uma promessa. Labão sabia que Jacó era diferenciado. Quem é diferenciado aqui em nome de Jesus? Todos nós. Você que não se sente, pode levantar as mãos, porque você é. Todos nós, sem exceção, somos diferenciados. Sabe por quê? Porque temos uma promessa de Deus. Temos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Então, se você está num ambiente hoje, lá fora, no seu emprego, algo está acontecendo, o Senhor te diz assim: olha, eu vou fazer você prosperar aonde você estiver. Quem crê nessa palavra? Repito, eu não prego sobre prosperidade. Nós pregamos sim, quando Deus dá a direção para pregar, pecado é pecado, nós pregamos. Mas quando Deus dá a direção para falar, você vai prosperar, eu também quero repassar isso para a sua vida. Ricardo, mas e o novo governo? Ricardo, mas e as novas leis? Ricardo, mas e tudo isso que está acontecendo no mundo, no país? Como que acontece isso? Você está dizendo que eu vou prosperar? E a economia, a bolsa, tudo está descendo. Como que isso vai acontecer? Não sei. Só sei que para crente não tem crise. Você crê nisso? Quando entrou a pandemia, nos anos de pandemia, foi os meses ou o ano que Deus mais me abençoou. No meu pensamento limitado e humano, eu disse: e agora? Mesmo estando dentro de uma empresa, dando layoff, dando férias antecipadas, deixando em casa, eu falei: meu Deus, e agora? Deus falou: calma aí, eu tenho uma promessa, eu tenho uma bênção sobre isso. E Deus abençoou. Deus abençoou. Então, quando o cenário está ao contrário, quando os números estão negativos, o Senhor diz para você: eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Eu tenho uma promessa sobre você. Lá dentro do seu emprego, está tudo dizendo não. Eu digo sim para a tua vida. No seu ministério está difícil caminhar, está difícil
avançar. Mas eu digo sim para você, porque eu estou neste negócio, eu estou nesta casa, eu estou neste ministério, eu estou nesta direção da tua vida. O Espírito Santo nessa manhã quer que você pegue essa palavra no seu coração e coloque ela e coloque em prática, dizendo: nada vai fazer eu baixar a minha cabeça, nenhuma notícia negativa vai fazer com que eu desista, mas eu vou avançar, porque Deus está comigo. Ele recebeu essa promessa no deserto e ele desistiu? Não, ele chegou a Tabernáculo. Ele trabalhou os 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos, e sabe qual que era a novidade agora? Ele não podia ir embora de novo com as mulheres, com os filhos, de tudo que conquistou, com a prosperidade que ele ergueu ali. Ele não podia ir embora. Labão queria segurar ele, e segurou por mais 6 anos por um salário. Qual seria? As ovelhas, as cabras, malhadas, salpicadas e listradas, são suas, e as brancas são minhas. Mais uma vez Labão querendo enganar Jacó. Mas Jacó, ele tinha a técnica. E Jacó tinha a direção de Deus. Ele colocou lá as varas na água, descascou elas, e dizia assim: quando as cabras vierem beber água, e elas vão ser férteis, e irão multiplicar filhotes salpicados, listrados e malhados. Ele tinha direção ou não tinha? Ele tinha a inspiração do Espírito Santo, ele tinha direção. E quando nós nos vemos em aperto, talvez hoje você se vê num aperto, acuado, num beco sem saída, Deus vai dar direção para você. Deu direção para Jacó e vai dar direção para a tua vida. Faça isso, faça aquilo. Foi como foi ministrado hoje pela manhã aqui. Tudo tem a direção específica e individual de Deus para cada um. E para cada um Deus vai dar uma direção, mas nunca ficaremos num beco sem saída. Você pode dar glória a Deus por isso? Nunca! Você tem um Deus, irmão. Nós temos um Deus. Aleluia. Essa mensagem é uma mescla da área financeira, da área espiritual, da área familiar. E ele trabalhou por mais 6 anos, totalizou 20 anos na casa de Labão. Repito, Labão ficou rico, Jacó ficou rico. E quando se completou esses 20 anos, ele disse: agora nós temos que sair. Agora não tem jeito. Seu pai, querendo ou não, nós temos que sair. Se vocês quiserem ficar, fiquem, mas eu vou. Eu tenho uma ordem de Deus. E Deus deu uma ordem para ele: Jacó, dê um tempo. Volta para casa do seu pai. Aleluia. Volta para a tua terra. Aleluia. Glória a Deus. Percebeu como temos direção de Deus? Glória a Deus. Na época que ele estava mais prosperando, mas ele já tinha o desejo de retornar, Deus disse: aqui acabou o ciclo, vai começar um novo ciclo na tua vida. Alguns ciclos estão se findando aqui, mas está se iniciando um novo ciclo na tua vida. E na autoridade do Espírito Santo eu quero declarar sobre a sua vida: e esse ciclo vai ser grande na tua vida. Quem crê? Esse novo ciclo vai ser diferente. Esse novo ciclo vai ter a bênção, a promessa de Deus se cumprir. Quando ele sai da casa de Labão e começa a atravessar o deserto, ele foi perseguido pelo próprio Labão depois. Nós conhecemos a história. Mas o interessante é que quando ele chega ali no Val de Jaboque, quando ele chega naquele lugar e ele faz um acampamento ali, porque era muita gente, irmãos. Quando a gente fala que ele saiu, é com mulheres, concubinas, filhos, filho é que não faltava. Dava para montar um time de futebol de campo e ainda colocar os reservas. Filho é que não faltava, tinha gado, tinha tudo. Em prosperidade, em abundância mesmo,
comitiva. E quando ele acampou ali perto do Val de Jaboque, ele já estava pensando no irmão. Tanto que quando ele vai ali no Val de Jaboque, no ribeiro, naquele lugar, ele ouve um barulho ali, ele pensa que já era o seu irmão Esaú já perseguindo ele para matar, porque o irmão dele disse: um dia eu vou te matar. O irmão dele disse, por causa daquela traição: um dia nós iremos nos ver, quando meu pai for embora, eu vou tirar a sua vida. Então ele já andava nisso, ainda estava fora da sua terra ali, mas era um anjo, ou era o próprio Senhor Jesus que apareceu para ele e lutou com ele. No Val de Jaboque, no lugar intitulado como Peniel, por ele mesmo, ali houve uma luta, e ele disse: sabe o que? Eu vou te agarrar, eu não vou te soltar, e vou lutar com você até você me abençoar. Até que eu seja abençoado, você não sai daqui. Tanto que teve que ferir a coxa dele, para que ele soltasse. E aí houve uma promessa: lutaste contra Deus, contra os homens, contra todas as situações, e venceste. Ou seja, ele não era um homem que desistia das coisas. Você quer receber de Deus a tua promessa? Sim ou não? Você quer? Então não desista, lute, vai em frente, não baixe a sua cabeça, não baixe a guarda, não diga assim: ah, Deus não está comigo, só por causa de uma adversidade. Eu quero dizer que entre o cumprimento da promessa até a promessa, no meio do caminho vai surgir muitas coisas, mas Deus não quer que você desista, não. Deus quer que você vá adiante, porque vai se cumprir. Sofrer uma adversidade não significa ausência de Deus, significa ensino de Deus, significa maturidade em Deus, significa que você deve prosseguir e insistir. Esse homem lutou e foi abençoado, tanto que foi dito assim para ele: a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Sim, Israel. Houve um transformar ainda maior de Deus na vida de Jacó. Quando ele prossegue aquela viagem de retorno, ele divide estratégia, ele divide os rebanhos, ele divide tudo para ir por escala na frente. Ele pegou os servos dele e disse assim: olha, junta aí 200 bois, 300 cabras, e aí ele foi dando. Vai na frente, isso aqui vai ser de presente para Esaú. Sabe por quê? Ele recebeu uma notícia: ó, Esaú vem aí com 400 soldados, 400 homens. E ele disse: eu estou frito. E agora? O inimigo vem contra você? Vem contra você? Mas eu quero dizer para você que até com o inimigo, o seu Deus fala para dizer: não toque. Enquanto ele está vindo, Deus fala assim: ó, não toque. O seu inimigo, aquele que te persegue, de uma forma ou de outra, vai receber algo de Deus, e se você tocar, você morre. Você sabe da sua importância perante Deus? Ele cuida de você, meu irmão. Amém. E aí ele separou os presentes e armou todo o esquema para... vai abater na ira dele aí na frente, né? Até chegar de mim ele já está bonzinho. Mas não precisou de nada disso. Quando ele foi chegando, Esaú chegando com os homens, Esaú solta a espada, Esaú solta tudo aquilo que ele estava paramentado, corre e dá um abraço no seu irmão, e acredito que Jacó fica até espantado, esperando uma outra reação. E quando ele abraça, ele diz: ô meu irmão, estava com saudade de você. Aleluia. E ali houve uma liberação de perdão. Nesta manhã, eu não sei o que você precisa liberar, ou que alguém precisa liberar para você, mas eu quero te dizer: a obra de Deus não é pela metade. Deus não quer a gente pela metade, Ele quer a gente por completo. A reconciliação dos irmãos fez com que toda essa bênção, toda essa promessa, toda essa prosperidade, tudo isso valesse a pena, porque houve uma reconciliação familiar. Então é o que eu quero dizer aqui: não adianta ter 300 milhões, não adianta ser próspero em tudo e
e não ter a paz em família, e não ter a presença do Espírito Santo, e não ter a presença de Deus, o aval de Deus, a bênção de Deus, é preciso um conjunto de coisas. Deus tratou tudo ali por completo, e eles se abraçaram, e houve liberação de perdão naquele lugar. Você precisa liberar perdão, alguém precisa liberar perdão sobre a sua vida. Você quer alcançar o que Deus tem prometido? Há um passo a passo a se seguir, há um passo a passo para que Deus trabalhe completamente na sua vida. Então dê ouvidos para o Espírito Santo nesta manhã e diga: Senhor, eu quero fazer o que preciso pôr para conquistar o que o Senhor planejou e projetou para a minha vida. Você está disposto? Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Essa não é uma mensagem motivacional. A mensagem, ela tem uma finalidade. Uma das finalidades é te motivar a prosseguir, sim. Mas é uma mensagem que nos trata, que trata o nosso eu, nosso ego, de dizer: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Jacó, ferido na coxa, talvez mancando para o resto da vida, mas uma coisa ele tinha certeza. Ele disse assim: eu vi Deus face a face, e a minha vida mudou. Deus está aqui e está face a face com você. Está dizendo: ei, meu filho, minha filha, eu quero tratar. Talvez você deixou muitas coisas para trás, mas precisa ser tratado algumas. O perdão é uma delas. Precisa ser tratado. Coloquei uma pedra em cima, mas pedra em cima não apaga nada. Um dia alguém vai tirar a pedra e vai ver que está lá. O importante é tratar, é se reconciliar, é pedir perdão, é receber o perdão. O importante é saber que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida, porque dentro de você não vai haver mais nada que impeça.